Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bom dia. Com o apoio do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Levantamento inédito, realizado no Rio Grande do Sul, mapeou as principais decisões que as empresas gaúchas estão tomando para enfrentar a crise do coronavírus. Realizada no mês de junho, a pesquisa consultou 1.000 companhias de diferentes ramos de atuação e de todas as regiões do estado. A iniciativa foi do escritório Biolk Empresarial, consultoria especializada em reestruturação de empresas e superação de crises, com a coordenação do Instituto Index. E a partir de agora, vamos tratar deste trabalho com a sócia-diretora da Biolk Empresarial, a advogada Juliana Biolk. Doutora Juliana, bom dia e obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Gerson. Bom dia, ouvintes. Quem agradece sou eu. Eu gostaria que a senhora falasse inicialmente sobre a pesquisa e qual é a realidade que os dados levantados apontaram. Bom, Gerson, a gente, acompanhando todos os desdobramentos que a crise do coronavírus vem trazendo na economia, né, nós sentimos a necessidade de fazer um levantamento de dados que nos desse uma visão mais fidedigna das decisões que as empresas estavam tomando. Porque agora, recentemente, isso ganhou até mais abrangência, mas a gente ouve muito falar em aumento de número de recuperações judiciais por conta da pandemia, né? E alguns números que não conversam. A gente ouve falar em 3.000 novas recuperações judiciais, 2.000 novas recuperações judiciais, 1.000 novas recuperações judiciais, ou não tantas. Então, nós tínhamos uma vontade de conhecer um pouco mais o que o empresário estava pensando, porque essas informações da quantidade, elas vêm muito do setor financeiro e dos próprios colegas aí ligados ao trabalho de recuperação, de reestruturação de empresas, dos advogados. Então, nós encomendamos para o Instituto Index, fizemos uma parceria com eles, na verdade, uma pesquisa com esse foco, com esse grupo, né, de 1.000 empresas, para entender um pouco quais foram as medidas que os empresários, na vida real, tomaram em relação aos impactos da crise causada pelo coronavírus no seu caixa ou na sua própria empresa. E a partir disso, agora, então, nós podemos fazer as nossas próprias análises, o que é muito importante para o nosso trabalho. O que particularmente lhe chamou a atenção na pesquisa? Olha, são muitos os aspectos, né, que chamam a atenção na pesquisa, mas nós poderíamos começar, assim, pelo primeiro deles, que é a questão de buscar um novo nicho, né? Nós perguntamos aí para os entrevistados se em algum momento, a partir dos desafios que a crise trouxe, né, se eles buscaram levantar outras oportunidades de negócios. E veio um número bem interessante de 51% de empresas que sim buscou criar outros trabalhos ou outros produtos para entregar para os seus clientes, justamente naquela ideia de que crise também gera oportunidade, a gente precisa se reinventar, né? Esse é um aspecto bem interessante. Outro aspecto que é muito interessante, Gerson, é a questão da renegociação dos contratos, né? 61,3% das empresas que nós entrevistamos, e aí eu estou colocando todos os portes dentro da mesma análise, né? Renegociaram contratos, buscaram com os seus credores ou com seus fornecedores mudar as cláusulas que haviam sido fixadas no velho normal, vamos dizer assim, ou antes da pandemia. Esse é um número muito significativo. Isso significa que não só houve uma intenção de renegociar, mas também uma receptividade da outra parte, né, de fazer essa negociação, o que mostra que o ambiente ele é propício para esse tipo de conversa, né? E isso, veja que nós estávamos falando em junho. Se nós fizéssemos essa pergunta novamente hoje, com certeza teríamos um ambiente até mais ampliado aqui de renegociações que já com certeza aconteceram. A senhora diria que este é o momento adequado para renegociar os contratos. Vale o mesmo pensamento para a inadimplência? Com certeza. Eu até vou te dizer que o momento é propício para renegociar contratos para evitar a inadimplência, né? Esse é um ponto muito importante que você toca, porque nós que trabalhamos com crise, nós sabemos que muitas vezes o inadimplir, ele bloqueia a conversa, né? Então é importante atuar antes que a inadimplência aconteça. E o renegociar contratos nesse contexto de início de pandemia, ele tem que ter justamente esse foco, né? Eu costumo dizer que a crise da empresa, ela é também uma crise de reputação, porque crédito, né, Gerson, é confiança.
e só entrega crédito quem tem confiança no negócio. Se você já entra em inadimplência, com certeza a confiança fica abalada, portanto, a renegociação ela precisa ser feita num momento em que você ainda, dentro do possível, lógico, mas em que você ainda não inadimpliu o contrato. E a senhora falou em crise, e claro, o momento é este. Como as empresas estão reagindo a esta crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, enfrentando o cotidiano, pensando no futuro ou não? O que nós vemos, assim, até essa tua pergunta induz a mais um indicador que nós levantamos na pesquisa com relação ao aumento do endividamento, né? Se 61% das empresas renegociou contratos, 73,7% das empresas aumentaram o endividamento. O que foi feito? Qual foi a reação do empresário que a gente consegue identificar com esse número? Na iminência de ficar sem caixa, né, a empresa buscou no sistema financeiro novas linhas de crédito e fez o seu colchão financeiro. Essa é a medida que nós conseguimos apurar aqui com esse aumento do endividamento. O que para nós é muito importante, né? Lá no início da crise do coronavírus, quando se começou a ter os primeiros sinais do que ia acontecer, nós recomendamos muito as pessoas, os nossos clientes, enfim, através até de conversas que a gente teve com instituições, com associações, enfim, uma forma de lives, né, que se propagaram aí pelo mundo, a gente recomendava muito que as pessoas fizessem aquilo que nós chamamos de governança de crise, né? Que era instalar o seu comitê de crise, proteger o caixa, defender o caixa é rei, a empresa não quebra porque ela tem dívidas, aliás, ela quebra porque falta liquidez, né? Então fazer um movimento de defesa do caixa. Eu acho que essa mensagem não é só minha, ela é uma mensagem que inclusive o bom senso manda, né? Mas quem trabalha com crise conhece. Essa mensagem ela foi apreendida e a gente vê que esse aumento do endividamento ele mostra que as empresas buscaram completar a sua insuficiência de liquidez com recursos financeiros. E a gente sabe, Gerson, que muita gente buscou o sistema financeiro e não conseguiu, né? Então, quando eu meço aqui o aumento do endividamento, eu estou medindo aqueles que conseguiram acessar linhas de crédito. Então, esse é um dado que remete a isso que você me perguntava no começo. Como que as empresas estão lidando com a crise? Elas estão se preparando, fortalecendo o seu caixa para poder atravessar esse período. Pois é preciso cuidado com a opção de contrair um empréstimo para saldar os compromissos, quer dizer, daqui a pouco a coisa não pode virar, em vez de uma solução, uma bola de neve? Com certeza, né? Essa é mais uma das nossas recomendações, né, Gerson? O colchão financeiro ele precisa ser feito, mas a empresa precisa se adequar a uma nova realidade. Junto com essa defesa do caixa, a empresa precisa fazer uma reestruturação para ficar adequada, ter os seus custos adequados ao seu novo tamanho. Salvo alguns setores muito específicos que tiveram um aumento de demanda na crise né, do coronavírus, setores ligados, por exemplo, à área de tecnologia da informação ou à área de saúde, enfim, mas o grosso dos negócios, ele acabou impactado num sentido negativo. Nós temos uma diminuição da atividade econômica, portanto, nós teremos negócios menores e as empresas precisam ser diminuídas, né? E quando eu falo em diminuir a empresa, eu falo em, de novo, renegociar contratos, rever preços, tomar algumas medidas em relação aos funcionários, que a gente identificou aqui na pesquisa que foram tomadas, depois nós podemos falar um pouco sobre isso, né? Mas precisa defender o caixa, mas tornar a empresa uma empresa com um novo ponto de equilíbrio para que o passado que eu tive que acumular ou que essas dívidas novas que eu fiz para atravessar a pandemia caibam na minha capacidade de gerar valor, né? E esse é um grande desafio que as empresas precisam também deitar muita atenção para não ter problemas ali na frente, não virar uma bola de neve, como você fala. Pois dentro disto que a senhora falou há pouco, Sim. Muitos segmentos, por exemplo, como o do comércio, estão repensando ou até fechando seus negócios. Nesse cenário, qual é a medida mais compatível? A recuperação judicial ou extrajudicial? Quais as diferenças básicas entre as duas iniciativas? Pois esta é uma realidade que está acontecendo muito forte, principalmente, por exemplo, na região metropolitana de Porto Alegre. Com certeza. Eu costumo dizer, Gerson, que os setores estão impactados, mas dentro de um mesmo setor você tem várias realidades, né?
Não dá para traçar assim regras gerais, por exemplo, em relação ao comércio. Você tem comércios muito mais impactados e outros muito menos. Sim. Depende muito do passado, de como a empresa estava preparada ou até a sua própria estrutura de capital, né? Como ela formou o seu endividamento. Mas nós sabemos que, principalmente aí na região metropolitana, onde teve vários momentos de fechamento, né, o comércio está, assim, impactado de forma, em alguns casos, irremediável, né? Já são vários os negócios. Infelizmente, eu não tenho na mão esse número com concretude, como tenho esses que a gente falava, mas há vários negócios que fecharam e não vão abrir mais. Isso a gente já sabe, né? Sim. Então, cada situação é uma situação muito peculiar. O que precisa ter atenção e o que vai dizer se o melhor caminho é uma recuperação judicial ou extrajudicial ou mesmo uma falência é justamente o fluxo de caixa projetado da empresa. É uma ferramenta de gestão financeira imprescindível, né, onde a empresa consegue olhar para o futuro dela, para a sua capacidade de geração de valor e identificar os seus compromissos, se eles cabem nessa capacidade de geração de valor, para que ela possa tomar as decisões. O que nós podemos dizer e deixar assim mais claro é que quais são as diferenças entre essas três ferramentas, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em reestruturar uma empresa, a gente precisa ter atenção para três aspectos. Uma empresa se reestrutura a partir de uma revisão do plano de negócios, né? Um olhar, assim, um raio-x do seu modelo de negócios, a reestruturação do seu endividamento, que é sobre isso que nós estamos falando, e dinheiro novo, né? Então, o dinheiro novo está escasso e muito difícil de se acessar em função da grande demanda que existe por crédito. A reestruturação do endividamento, ela pode ser feita por 4 maneiras. Eu posso renegociar individualmente com os meus credores, isso a gente identificou que muitos já fizeram. Eu posso buscar uma recuperação extrajudicial ou recuperação branca, como a gente costuma chamar, né? Que é aquela renegociação coletiva, mas pontual. Eu envolvo apenas um grupo dos meus credores, proponho para eles um novo plano de pagamento, livremente negociado. Ele pode, inclusive, contemplar uma carência, né, uma reestruturação da dívida em mais parcelas e fecho um contrato coletivo. Esse contrato coletivo, esse plano de recuperação extrajudicial, ele pode ser levado à homologação judicial quando eu não tenho a adesão de todos os meus credores. Se eu conseguir a adesão de 60% dos meus credores, os outros 40%, por força da homologação do juízo, são obrigados a aderir a esse plano, a se sujeitar, melhor dizendo, ao plano. Então, a recuperação extrajudicial é uma ferramenta muito interessante de reestruturação de dívida, que as empresas, muitas delas não conhecem, porque estão mais habituadas à recuperação judicial, né? Mas ela tem esse viés, né, muito mais negocial e flexível. Então, o ambiente de negociação, ele é esse que nós estamos agora, ele não é ainda o ambiente judicial. A única peculiaridade é que na recuperação extrajudicial você não pode reestruturar o passivo trabalhista. Então, dívida com funcionários não entra na recuperação extrajudicial. A outra ferramenta que é mais conhecida é a recuperação judicial, né, onde aí sim você tem também as dívidas trabalhistas envolvidas, você entra com o pedido, apresenta um plano dentro do processo de recuperação para os seus credores, esse plano é apreciado, e se houver a aprovação do plano, a empresa se torna uma empresa em recuperação judicial e reestrutura seu passivo. Se os credores não concordarem e o plano não for aprovado, aí nós temos o risco de decretação da falência, coisa que não acontece na recuperação extrajudicial. A falência, por fim, assim, de uma maneira muito superficial, só para as pessoas entenderem, ela é uma execução coletiva, onde todos os credores são chamados a disputar um ativo que muitas vezes, invariavelmente, ele é insuficiente para pagar as dívidas. E aí se trabalha com rateios dos credores organizados em categorias, né, que vão recebendo conforme uma ordem de preferência estabelecida na lei. É um meio controlado de dissolução do negócio, que pode ser uma alternativa para aqueles negócios que se tornaram aí inviáveis na pandemia. As medidas ofertadas pelo governo federal, como a suspensão dos contratos, redução dos salários, redução de carga horária, devem ser avaliadas como boas opções pelas empresas neste momento? Com certeza, né? Nós temos, inclusive, essas foram algumas das perguntas que nós fizemos. Em relação à demissão de funcionários, a gente encontrou que 72,7% das empresas que demitiram funcionários. Então, veja o impacto disso, né, na força de trabalho aí do nosso estado. Isso já é um dado também conhecido, o aumento da quantidade de demissões. 66,1% das empresas suspendeu contratos.
né? E aí a gente sabe que a suspensão de contratos traz para a empresa a contrapartida de depois de fluído aí o prazo de suspensão, ter que manter o funcionário. Então, é um número alto, na minha opinião, né? 66% optaram por esse caminho justamente na expectativa de que a recuperação, a retomada econômica vai acontecer, né? Num ritmo bastante acelerado, o que eu entendo algo ainda muito nebuloso, né? E 67,9% das empresas reduziram a carga horária, ou seja, mantiveram seus contratos funcionando, né, os seus trabalhadores trabalhando, mas num período de trabalho menor. Então, isso daqui, essa questão dos contratos de trabalho, a força de trabalho, o custo com folha, ele é, em muitos negócios, bastante significativo, né? Tem setores da economia em que esse é o principal insumo. E precisa se olhar para isso com muita atenção, né? Respeitando direitos, respeitando principalmente regras sanitárias, né, para não criar aí outros problemas e botar em risco a vida, que nesse momento é a nossa prioridade, mas esse é um dos temas que precisa ser muito bem tratado e administrado dentro dessa governança de crise, para que não se aumente o problema ali na frente, né? Então, esse movimento de demitir, suspender contratos ou reduzir jornada de trabalho, sim, ele precisa estar na pauta da empresa de maneira, assim, muito significativa. Agora, inclusive, tivemos a novidade que foi a prorrogação destas regras. Exato. Qual o período que as empresas ainda poderão se valer dessas regras? As regras foram prorrogadas por mais 120 dias, né? Então, eu acho que... Eu vou ser bem sincera, eu acho que ali na frente talvez a gente tenha uma nova prorrogação. Porque o que nós estamos vendo, Jéssica? Acho que é um tema também que precisa ser discutido quando a gente fala na crise do coronavírus. E é uma questão que me preocupa particularmente, foi um dos motivos que nos levou a fazer essa pesquisa. A gente percebe que as empresas, elas não têm muito claro, os empresários, enfim, os gestores, eles não têm muito claro o momento em que isso tudo vai acabar, né? Ninguém tem, né? Ninguém tem, exato. Então, no não ter muito claro o momento em que isso vai acabar, as pessoas acabam tomando decisões baseadas em esperanças, expectativas, né? Aí vem o perfil, o traço da personalidade de cada um, uns mais otimistas, outros mais pessimistas. Mas o que a gente já pode dizer hoje com uma relativa segurança? Baseado na realidade do que a gente está vendo. Enquanto nós não tivermos a vacina e mais a retomada da confiança do consumidor, nós não teremos o mesmo nível de atividade econômica que nós tínhamos antes. Os shoppings em São Paulo, semana passada eu li uma notícia que foi publicada na imprensa, estavam abertos há mais de 90 dias e estavam com 90% do faturamento em relação ao ano passado. Desculpa, 90% de redução do faturamento em relação ao ano passado. Então, o que isso significa? A loja está aberta, o shopping está aberto, a pessoa pode chegar, mas ela não vai. Porque ela tem medo, porque ela perdeu o emprego, né? Porque ela não pode consumir. Então, as empresas, eu costumo dizer isso, como eu sou habituado a trabalhar com crise, na dúvida, toma a decisão a partir do pior cenário. Porque tudo que vier melhor do que aquilo que você estimou como pior é ganho. Se você fizer um planejamento em cima do melhor cenário, daquela ideia de que daqui 2 semanas isso tudo vai acabar e a economia vai voltar aos patamares anteriores, eu sinto dizer, né, aí tem um risco muito grande de que esse planejamento não funcione. Então, essa questão dos funcionários, né, isso tudo, eu acho que ainda vai se estender ao longo do tempo por mais alguns meses, aí, ou algumas semanas, porque nós não temos um horizonte muito claro de retomada a pleno, sem que esses elementos aí se cumpram. A gente está vendo os países que estão na nossa frente, que também estão tendo, às vezes, abre e fecha econômico, né? Uhum. Doutora, gostaria de uma consideração sua sobre esse ponto que tratam justamente essas regras, que são boas no sentido de incentivar as empresas, manter as empresas e, ao mesmo tempo, manter os empregos. Mas descuidos podem ocasionar problemas. Cito a questão. Por exemplo, a empresa, ela propõe a redução da carga horária, a redução do salário, mas na prática o servidor está cumprindo o mesmo horário, ou seja, ele está trabalhando da mesma forma, mas recebendo menos. Quem pratica isso pode sofrer uma sanção? Não há dúvida, né? Aí você está tratando daquela grande praga que nos acompanha, que é o famoso jeitinho brasileiro, né, Gerson? Isso é muito complicado. Eu acho que uma das questões, para mim, pelo menos que trabalho com crise de empresa, que me é muito cara, eu já toquei nisso aqui na conversa, é o assunto da reputação, né? Fazer o que é certo. Para você ter reputação, você precisa fazer o que é certo.
se a lei te permite reduzir a jornada de trabalho para 6 horas, vamos dar aqui como exemplo, 5 horas Sim. por dia, o seu funcionário vai trabalhar 5 horas por dia. Tudo que você fizer diferente disso é jeitinho e vai dar problema, não há a menor dúvida, né? É não fazer bobagem, né? É, isso aí, o termo técnico, né, Gerson, não é para fazer bobagem, exatamente. Então, eu já vi gente tomando esse tipo de decisão e fazendo esse tipo de escolha com base na bobagem ou na malandragem e com certeza vai pagar o preço ali na frente. Não é um tipo de prática que nós recomendamos e nem é um tipo de empresa, o empresário que a gente costuma atender. Eu bato muito na tecla da governança corporativa, da compliance, da conformidade, do fazer o que é certo, né? Da transparência, da responsabilidade social. E isso tudo funciona como um gerador de valor para a empresa, para que ela possa manter as relações com os seus credores. Ter governança corporativa, assim como ter governança de crise para uma empresa em dificuldade, é vital. É que nem eu costumo dizer, até porque eu sou mulher, né, que eu sou que nem a mulher de César, eu não posso apenas ser honesta, eu preciso parecer honesta. Sim. Então o caminho é esse. Eu lhe fiz esse questionamento porque vocês, como uma consultoria, devem lidar com diversas situações no cotidiano, mas este é o papel da consultoria, orientar bem o seu cliente para no sentido que ali na frente ele não venha a ter problemas. Claro, que ele não adote essas práticas que são um caminho curto agora, mas que ali na frente vão canibalizar o negócio dele, né? Porque isso volta. É a mesma questão quando a gente fala em tributos, por exemplo, né? Eu sei, eu canso de ouvir, entendo e estou junto. O empresário brasileiro costuma se queixar da carga tributária que é alta, e ela efetivamente é alta, né? Eu diria que até o principal problema são os serviços que a gente recebe em contrapartida que não são tão bons como o preço que a gente paga por eles. Sim. Mas fazer curva em pagamento de imposto é um tema que vai voltar para você um dia, né? E já é difícil lidar com uma situação de crise em função do abalo de reputação. Existe uma visão criminalizada do devedor em crise. Se você ainda faz coisas que reforçam esse estereótipo, você vai ter que viver com estigma e provavelmente com as consequências disso. Então, realmente, esse é um caminho que a gente não recomenda, né? A lei tem que ser utilizada como protetor da empresa e não como algo para se buscar vantagem indevida. E, com certeza, esse preço acaba vindo um dia, até porque hoje em dia está cada vez mais difícil esconder a sujeira embaixo do tapete. A pesquisa também apontou que, com a crise, as empresas estão demitindo. Aí não vamos falar em suspensão nem em redução. Sim. Quais os cuidados no momento dessa despesa? Afinal de contas, os encargos têm que ser pagos. Com certeza. A gente tem até esse número, né? No início, nessa pesquisa que nós fizemos, 72% das empresas demitiram. Então, é muita demissão, né? Claro, de novo, demissão tem que ser feita de acordo com o que ditam as regras que regulam a relação de trabalho, né? Do contrário, você vai criar um passivo trabalhista que vai virar uma reclamatória, né? E pode agravar a sua crise, porque a partir do momento que isso vai para o judiciário, o custo aumenta, você tem outros acessórios que incidem sobre essa dívida, né? Então, quando é para fazer aquilo que precisa ser feito, é preciso se fazer dentro das regras, é um assunto que nós já tratamos antes, e aí, Gerson, entra em jogo uma questão que é muito importante para quem lida com crise, que é o tempo de fazer as coisas, né? Existe uma parábola, uma história, uma metáfora do sapo cozinhando na panela, né, que explica muitas vezes o comportamento da empresa que começa a enfrentar uma dificuldade. Enfrentar uma crise faz parte da biografia da empresa. Não é uma questão de se um dia ela vai enfrentar, né? O coronavírus só acelerou esse processo. Todas as empresas passam por crise. Elas entram sempre em decadência. O que muda entre sobreviver ou não são as atitudes que você toma quando a decadência chega. Então, aquela história do sapo, ela retrata bem isso. Quando o sapo é posto para fervura dentro da panela com água fria, ele não nota. E aí a temperatura vai subindo e ele vai se acostumando. Quando ele percebe que ele está cozinhando, a fervura já ficou forte demais e ele não consegue mais reagir, né? Então, em termos de crise, isso também é um pouco o que acontece com a empresa, aquele estado de negação.
E isso nos preocupa muito, e a gente viu muito disso no início do coronavírus, até porque tinha muita empresa boa que não estava acostumada ainda a lidar, não tinha inteligência para lidar com crise ainda, no sentido de estar preparada. Então, essas medidas todas, elas são extremamente importantes e elas precisam ser tomadas no tempo certo. Voltando à tua pergunta, demitir um funcionário é uma decisão difícil, muitas vezes ela precisa ser executada, mas ela tem que ser feita a tempo para que você tenha a caixa para poder fazer isso do jeito certo. Pois muitas empresas, inclusive, contraíram empréstimos para pagar as demissões. Exato. E a senhora certamente ouviu isso, inclusive dos seus clientes. É uma medida adequada? Você está trocando um passivo pelo outro, né? Tudo depende de qual é a sua capacidade de geração de caixa para poder suportar este passivo, né? São escolhas que, assim, é difícil traçar uma regra geral, porque a resposta para essa tua pergunta, ela depende muito da situação peculiar ou específica da empresa, né? Muitas vezes fazer um empréstimo para poder pagar demissões é escolher entre fazer uma dívida com o banco e jogar isso no fluxo de caixa e pagar, ou ter uma manifestação na frente da empresa que vai piorar ainda mais a sua imagem, né? Então, são escolhas difíceis que muitas vezes precisam ser feitas e a pessoa vai ter que conviver com as consequências delas, né, no seu dia a dia. Agora, doutora Juliana, eu sempre bato muito numa tecla, que muitas vezes as empresas não param para pensar, para raciocinar. No caso, os dirigentes, os mandatários. E tem um ditado que diz que cabeça quente nunca é um momento bom para pensar. Então, neste momento, de repente, é bom ouvir. Por isso a importância de uma consultoria jurídica, no sentido de, daqui a pouco a pessoa está um pouco até desesperada, em função do momento, e toma uma atitude precipitada. Por isso é importante sempre ouvir, não somente o advogado, a consultoria jurídica, mas também a parte contábil, ou seja, aquilo que a senhora falou, um comitê de crise? Uhum. Com certeza. Eu vou te dizer mais, assim, muitas vezes a gente encontra muito isso na realidade. O empresário, ele é muito bom naquilo que ele faz, na operação do negócio dele. Ele é um ótimo industrial, ele é um ótimo comerciante, mas muitas vezes ele não é um bom gestor financeiro. E é por aí que, às vezes, a coisa começa a acontecer, né, no mau sentido. Sim. Então, se estar assessorado por um bom gestor financeiro, por uma boa consultoria financeira, um advisor que seja, né, que entenda da área, que compreenda ferramentas, que maneje um fluxo de caixa projetado, essa é uma ferramenta tão elementar, né, no dia a dia das empresas, e tem muita empresa, inclusive empresa grande, às vezes, né, que fatura aí os seus milhões por ano, que não utiliza do fluxo de caixa projetado, e aí o que acontece? Ela não consegue enxergar como é que ela vai se comportar nos próximos meses, e, principalmente do ponto de vista da liquidez, né? E aí, quando a liquidez começa a ficar escassa, já é tarde demais, às vezes, para tomar algum tipo de atitude. Então, o comitê de crise, dentro da metodologia da governança de crise, ele é muito, muito interessante porque ele permite um diálogo com vários olhares sobre o mesmo problema, né? E isso gera soluções que muitas vezes escapam para a pessoa que está vinculada aí ao dia a dia, né? O sujeito é um ótimo industrial, como eu disse, entende muito do processo da indústria dele, mas tem poucos conhecimentos ou não tem tempo para olhar para o caixa, né? Uhum. Então, ele precisa ter alguém que faça isso por ele. E eu acho que, seja na forma de um advogado, de um consultor, ou mesmo um bom gestor, né, da própria equipe, é importante buscar esse tipo de aconselhamento. E ficar atento ao que os outros estão fazendo também, que muitas vezes ali você tem insights interessantes que podem te ajudar. Doutora Juliana, estou indo para a reta final, mas tem 1 minuto e meio para a sua última resposta. O que temos de novidades sobre a Lei Federal 11.101, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária? Bom, um desafio falar sobre isso num tempo tão curto. Desculpa ele apertar, mas estamos indo para a reta final mesmo. Tá bem, não, tudo bem. Eu tenho um modo acelerado, vou ligar agora, então. O que acontece? Nós temos, no início da pandemia, entrou em pauta um projeto 1397 na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, ele pretende modificar a Lei de Recuperação Judicial até o final, pelo menos é o texto que está hoje em discussão, até dezembro desse ano. Ele flexibiliza algumas regras da própria recuperação judicial, da recuperação extrajudicial que eu comentei antes, e ele cria um procedimento prévio de negociação. Esse projeto tramitou bem na Câmara dos Deputados, ele foi aprovado e foi para o Senado. Eu tenho acompanhado porque é uma questão que me interessa muito, e no Senado ele caiu na vala comum, né, e acabou, faz acho que
uns 2 meses praticamente que ele está no Senado, talvez um pouco menos, e ele nem relator tem ainda, né? Então, seria uma ferramenta extremamente interessante, mas eu começo a me preocupar com a praticabilidade disso. Se demorar muito, não vai mais adiantar. O que temos de concreto, além dos instrumentos que eu comentei antes, e eu acho que é muito bom apontar aqui, principalmente para o pequeno negócio, é um ambiente virtual que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul criou no Centro de Justiça e Conciliação, o Sejusc, né? Nós temos aí um ambiente virtual em que as empresas podem acessar e, através de mediadores treinados pelo Tribunal de Justiça, elas conseguem entrar em negociação mediada com os seus credores. Pode ser uma ferramenta que ajude muitas empresas, principalmente aqueles pequenos negócios, que muitas vezes não tem nem como arcar com o custo de uma consultoria mais estruturada. Então, eu recomendaria para as pessoas que buscassem também a informação a respeito disso no Tribunal de Justiça, elas vão conseguir, né? Mas isso também é uma ferramenta que já está funcionando e que não depende de lei aí para ser colocada em prática. E eu gostaria de agradecer a participação da advogada Juliana Biolk na Rádio Bandeirantes. Doutora Juliana, obrigado. Obrigada a você, Gerson, e fico à disposição aí para o futuro, se puder ajudar os seus ouvintes aí. Muito certamente. Obrigada. Sugestões podem ser enviadas para e-mail sjur17@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos. Lembre-se, preserve-se e mantenha os cuidados de saúde para combater o coronavírus.